A graça e a paz do Senhor Jesus, nós vamos agora transmitir para você a quarta aula, e o assunto desta quarta aula de apologética é resumo das crenças fundamentais das mais populares religiões e seitas. E a religião que nós vamos estudar agora, de forma resumida, bem prática para a sua compreensão, é sobre o islamismo. O que nos importa nesta aula? Apenas saber sobre a origem e fundação, saber o que o islamismo pensa a respeito de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, da morte, ok? Então são os pontos principais. E quais são os textos normativos que eles usam como inspirados para orientar a fé dessas crenças, destas seitas e religiões, tá ok? Então, a princípio nós vamos falar sobre origem e a fundação. O fundador do islamismo foi Mohammed, que é o Maomé, chamado o profeta do islamismo, tá ok? Essa religião, essa crença, ela surge em Meca e Medina por volta de 610 depois de Cristo. A sede encontra-se na Arábia Saudita, mas vale salientar aqui um detalhe: nem todo árabe, ou melhor, nem todo muçulmano é árabe, tá bom? Porque existem muçulmanos na África, nem todos são árabes. E nem todo árabe é um islâmico, porque tem árabe cristãos, tá bom? O islamismo, ele se divide em dois grupos: os sunitas, que são aqueles que creem tanto nos ensinos do Corão como nas sunas. O que são sunas? São tradições da vida do profeta Maomé. E o outro grupo, a qual se divide o islamismo, são os xiitas, aqueles que creem apenas nos ensinamentos do Corão e não nas sunas, tá bom? Que são as tradições da vida do profeta, tá ok? Então, Maomé é o fundador, e ela começa ali em Meca e Medina, na Arábia Saudita, tá bom? Os textos normativos do islamismo, primeiro, é o Alcorão, que são as palavras de Maomé que contém o código religioso, moral e político dos muçulmanos. Também há outro texto normativo que é o Hadith, que é um corpo de leis e histórias sobre a vida do profeta Maomé. Também outro texto normativo são as sunas ou sunas, que são tradições do profeta, caminhos trilhados pelo profeta. Também eles utilizam-se como texto, ou utilizam como texto normativo, a lei de Moisés, os salmos e o evangelho. Mas só que eles utilizam no evangelho um evangelho apócrifo, não inspirado, que é o livro O Evangelho de Barnabé, tá bom? Então todos esses são textos normativos, os quais eles utilizam como inspirados para orientação de suas vidas ou de sua vida espiritual. Uma das crenças deles, dos islâmicos, dos muçulmanos, é que os evangelhos que nós cremos, das Sagradas Escrituras, foram adulterados pelos cristãos, portanto, sendo incapaz de apresentar uma figura autêntica do profeta Jesus. Prestem atenção, ele fala profeta Jesus, porque Jesus não é Senhor, não é Deus e nem é Salvador para o islamismo, tá ok? É apenas um profeta. Vejam bem no terceiro ponto, vamos falar sobre divindade. O que eles creem a respeito de Deus, o que eles pensam a respeito de Deus. Bem, o único Deus para eles é Alá, e não se manifesta por nenhum tipo de trindade. Então, preste bem atenção, a gente já vê aí que eles negam o Deus trino, eles negam a trindade, tá bom? E que a história foi a seguinte, que o anjo Gabriel revelou o Alcorão, ou o Corão, a Maomé, tá certo? Veio o anjo Gabriel e revela a Maomé o Alcorão, tá bom? Então, uma das características de Alá, que é o Deus do islamismo, é que ele trata com muita severidade os seus seguidores,
E entre os melhores nomes dados a Alá, não se encontra o de Pai amoroso. Veja bem, diferente das Sagradas Escrituras, que chama Deus de Pai, né? Isso, Pai amoroso. Então, é bem diferente o Alá do islamismo, o Deus do islamismo, do Deus do cristianismo, o Deus do cristão. Que é uma pergunta que as pessoas fazem muito, né? Se Alá é o mesmo Deus dos cristãos. E a resposta é, de forma alguma, jamais. Quem serve ao Deus verdadeiro reconhece a encarnação de Jesus Cristo, que é a fiel expressão de Deus neste mundo. Então, o Alá não tem nada a ver com o Deus dos cristãos, tá ok? Nada a ver. Então, o Deus dos muçulmanos não é o Deus dos cristãos. O Deus verdadeiro é o Deus dos cristãos, é o Deus trino. O Deus verdadeiro trata com disciplina os filhos que ama e é reconhecido nas Escrituras e reconhecido por nós como Pai, diferente de Alá, tá bom? E o quarto ponto é o que eles pensam a respeito de Jesus Cristo. Para eles, Jesus é apenas mais um entre os diversos profetas enviados por Alá a todos os povos. Vejam bem, eles colocam Jesus na mesma categoria de alguns homens. Ele coloca Jesus na mesma categoria de Adão, Abraão e Moisés. Preste bem atenção até que ponto chegam. Eles chegam a tratar Adão como profeta, ou seja, no islamismo, Adão é profeta, tá certo? Então, eles consideram Jesus como um profeta, assim como para eles Adão é um profeta, Abraão e Moisés é um profeta enviado por Alá. Eles dizem que Jesus nasceu de uma virgem, mas não é o Filho de Deus como pensam os cristãos. Tá certo? Então, vejam que a ideia deles é essa. Para eles, a crucificação aconteceu sim. Eles acreditam numa crucificação, mas não foi a de Jesus Cristo. Foi Judas que foi crucificado no lugar de Jesus. Tá bom? Agora só que a gente vai ver aqui uma grande contradição no islamismo. Qual é? A grande contradição no islamismo para os muçulmanos é que eles afirmam que Jesus não é divino e que é um profeta como Adão, Abraão e Moisés. Mas dizem que Jesus, o Messias, foi levado ao céu sem provar a morte. Ou seja, eles creem ou não creem que Jesus é o Messias? Então vejam que contradição. Eles dizem que Jesus não é filho de Deus, eles dizem que Jesus é apenas um profeta, mas eles dizem também que Jesus, o Messias, ele não provou da morte, foi logo para o céu. Então, afinal de contas, eles creem que Jesus é Messias ou não, que Jesus é Senhor ou não. Então, nem eles sabem o que eles creem, tá bom? Então, há esta contradição no islamismo, tá ok? Daqui a pouco vamos para a segunda parte. Deus te abençoe. Bem, chegamos a essa segunda parte aqui desta disciplina, deste assunto, né? Isso que são os resumos, né? Fundamentais das crenças e seitas, tá ok? E aí, o islamismo, continuando aqui este assunto, ele pensa muitas coisas a respeito da divindade, a respeito de Jesus Cristo, o que eles acrescentam em suas normativas, em seus textos normativos, nós já aprendemos, né? Mas agora, o que eles pensam a respeito do Espírito Santo? Bem, eles relacionam o Espírito Santo com o anjo Gabriel. É por isso que na primeira parte desta aula, você ouviu aquilo que eu falei, que Maomé, ele recebe o Alcorão ou Corão como revelação vinda do anjo Gabriel. Ou seja, o anjo Gabriel para eles é o Espírito Santo. Ele relaciona o Espírito Santo com o anjo Gabriel. Então, o Alcorão é inspirado segundo o islamismo, tá bom? Então, é isso que eles pensam a respeito do Espírito Santo. Mas o que eles pensam também a respeito da salvação? Bem,
a salvação humana não é de total estado pecaminoso. Olha o que ele pensa, tá bom? Tão diferente das escrituras, não é isso? Pois os homens, para eles, para o islamismo, conseguem realizar ações morais de grande valor. Para o homem ser salvo no islamismo, é preciso apenas se aproximar de Alá, se submeter à doutrina islã para obter a salvação de sua alma. Totalmente diferente do cristianismo, né? O homem só pode ser salvo por meio de Jesus Cristo. Por isso que eles negam Jesus Cristo como Senhor, né? Como Deus, tá bom? Então, a salvação no islamismo só pode acontecer se o homem se aproximar de Alá e se o homem se submeter à doutrina do Islã, tá ok? Sétimo, não é isso? O quinto é sobre o Espírito Santo, já falamos. O sexto é sobre a salvação. E o sétimo sobre a morte. O que é que eles pensam sobre a morte? Eles creem que o período entre a morte e ressurreição, os fiéis para eles são os muçulmanos, viu? Tá bom? E os infiéis, quem são os infiéis? Os descrentes, ou todos os que têm outra crença. Então, fiéis para eles são os muçulmanos, infiéis são todos aqueles descrentes que têm outra crença, que não seja o Islã, tá ok? Então, o que eles creem a respeito disso é que tanto fiéis como os infiéis, no túmulo, que é o local intermediário, segundo o Islã, no túmulo, eles deverão responder às 3 perguntas feitas pelos anjos. Quem são esses anjos? Munkar e Nakir. E as perguntas que Munkar e Nakir irá fazer os fiéis e os infiéis é a seguinte: quem é o teu Senhor? Qual a sua religião? E o que tens a dizer sobre Maomé? Preste bem atenção, viu? Ou seja, as 3 perguntas que os anjos farão é: quem é o teu Senhor? Qual a sua religião? E o que tens a dizer sobre Maomé? Veja que eles exaltam a tal ponto Alá, eles exaltam a tal ponto a religião e exaltam a tal ponto o homem, Maomé, diferente do cristianismo, não é isso? Que não exalta homem nenhum, mas somente a Jesus Cristo, o Senhor. E aí, se as respostas forem favoráveis, o fiel, ele vai desfrutar de uma janela para sentir o ar e o gozo dos benefícios do paraíso até a ressurreição final. Então lembre que ele está morto, mas no estado intermediário. Aí vem o anjo, faz 3 perguntas, ele responde e agrada ao anjo as respostas. Então, o que acontece com ele? Ele vai gozar de uma janela para sentir o ar, ou seja, ele vai ficar numa janela, num lugar onde vai vir um vento, um gozo, que vai ali beneficiar ele, tá bom? Que é um local assim no paraíso até a ressurreição final. Mas se as respostas não forem boas, o infiel sofrerá até o dia de sua ressurreição, para depois ser julgado por quem? Por Alá, tá certo? Então é isso que eles pensam a respeito da morte. Totalmente diferente do Evangelho, viu? Totalmente diferente das Sagradas Escrituras, ok? Agora, para encerrar, eu quero falar de outras crenças no islamismo. Por exemplo, eles possuem 5 pilares de fé. Primeiro, é o Shahada, né? Eles professam o credo de que existe um único Deus e Maomé é o seu mensageiro. Eu acredito que a pronúncia é essa. Já ouvi outras pronúncias, Shahada, tá bom? Eu já ouvi alguém falar Shahada, já ouvi alguém falar Shahadá, quando eles professam o credo de que existe um único Deus e Maomé é o seu mensageiro. Então, o primeiro pilar do islamismo é esse. O segundo pilar é o Salat, onde eles oram 5 vezes ao dia. Eles têm que fazer orações a Alá 5 vezes ao dia. É obrigatório. Por quê? Lembra da aula?
porque esse Alá, o Deus do islamismo, ele é um Deus severo. Se não orar 5 vezes ao dia, vai vir a severidade, eles vão provar da severidade de Alá, que não é pai amoroso, tá bom? Então, o salat é o segundo pilar do islamismo. O terceiro pilar é o zakat, que é contribuir anualmente com 2,5% de seus rendimentos para auxiliar os necessitados. Então eles têm que fazer isso. Todo muçulmano tem que tirar 2,5% dos seus rendimentos para ajudar os necessitados. Então veja que é aquilo que nós já falamos em aulas anteriores, que algumas seitas, algumas crenças, elas possuem algumas coisas do cristianismo, por exemplo, ajudar os necessitados, mas isso não implica dizer que é uma religião verdadeira, que é uma crença verdadeira, tá bom? Agora, qual é o quarto pilar? O primeiro, shahada, ou shahada, o segundo, salat, o terceiro, zakat, e o quarto é o saum. O que é isso? É um jejum anual que eles fazem no mês do Ramadã. O que é o mês do Ramadã? É o mês mais importante do calendário islâmico, por ter sido justamente nesse mês que, segundo a crença deles, Maomé recebe o Corão. Tem aquela visão do anjo Gabriel, que é o Espírito Santo para eles, e ali ele recebe a revelação do Corão. Foi nesse mês para os islâmicos, que é o mês do Ramadã. Aí ali no mês do Ramadã eles fazem o jejum, tá certo? Então este é o quarto pilar do islamismo. O quinto pilar é o hadi, tá bom? Essa é a pronúncia, já ouvi outras pronúncias, mas vou ficar com essa, tá bom? Hadi, que é a peregrinação pelo menos uma vez na vida. Se houver condições físicas e financeiras, as pessoas vão até a cidade sagrada de Meca, tá ok? Eles vão para ali para fazer as suas orações, para levar as suas ofertas, tá ok? Então é o quinto pilar do islamismo. Outra doutrina é a do jihad, que implica qualquer ato de esforço para a expansão do Islã. Preste bem atenção. O que é a doutrina do jihad? A doutrina do jihad é que eles se esforçam a tal ponto bastante para a expansão do Islã, fazendo até uma suposta, ou melhor, fazendo até uma guerra santa, se possível for, eles fazem uma guerra santa para expansão do islamismo, tá ok? Então, esta é a doutrina chamada doutrina do jihad. Espero que você tenha conseguido entender, tá bom? Espero que eu tenha sido claro nesta aula, mas se surgir alguma dúvida, por gentileza, faça a pergunta no meu privado, que eu tentarei responder. Deus te abençoe e uma boa aula para você.